Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, mais uma vez com vocês para falar sobre redação no Enem. E hoje a gente vai estar abordando o assunto introdução, né? Lembrando que a dissertação tem 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão, e nós veremos separadamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou tentar dar algumas dicas de como fazer a introdução, de como começar esse texto. A gente percebe muito nas salas de aulas, o aluno que tem uma boa argumentação, o aluno que tem um fechamento bom das suas ideias, entretanto ele me diz: professor, não sei como começar, me ajuda. E infelizmente no dia da prova do Enem, a gente não vai estar ao lado podendo dar uma dica, começa assim ou começa desta outra forma. Então é agora o momento da gente dar algumas dicas e auxiliá-los no início, que é uma parte importantíssima, tá? Fundamental dentro do texto dissertativo. O que a introdução faz, né? Qual seria a função da introdução? Ela apresenta o tema e o recorte que você fará dele. Evite fazer rodeios, tá? É recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Então a gente vai retomar algumas ideias anteriores. Primeiro, o que é a dissertação? O que é o texto dissertativo argumentativo que é exigido pelo Enem? É colocar as suas opiniões e seus argumentos sobre um texto, convencendo aquele que está lendo, no caso o examinador, né, de que os seus argumentos são 10. Convencer que a sua ideia, que a sua tese é a melhor. É essa a primícia do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente não precisa fazer rodeio na introdução. É um parágrafo lá de 5 linhas, 4, 5, enfim, vai depender da tua sensibilidade, da maneira que você vai expor. Lá você apresenta essa ideia núcleo, você tem um tema, do tema você vai extrair uma ideia núcleo, que é o assunto do tema, e ali você também vai expor a sua tese. Você vai estar mostrando ali qual caminho você vai usar no seu desenvolvimento, certo? Então, para isso é que serve a introdução. Vamos tentar imaginar um processo seletivo. Imagina um processo seletivo e quem tem vários candidatos com o mesmo perfil. Você tem dentro do currículo a mesma qualificação, a mesma experiência profissional ou nenhuma experiência profissional, os mesmos cursos, ou seja, você vê que os candidatos, eles são parelhos em relação ao currículo. Só que um tem uma apresentação impecável e o outro não. Um que usa barba ou não usa barba, está bem barbeado, ou a barba está bem feita, bem aparada, vestido não precisa estar sofisticado, mas passadinho, certinho, com uma boa postura, bem sentado, e o outro desleixado, com barba por fazer, cabelo por cortar, a roupa até uma boa roupa, mas desgrenhada, sentado todo despojado dentro, ali na poltrona, na sala de espera. Ou seja, quando o entrevistador, né, nesse processo seletivo vê, ele vai ter uma primeira impressão que melhor de um candidato do que do outro. Então a introdução ela funciona como isso, como o seu cartão de visita. Uma boa introdução, ela faz com que o examinador veja com bons olhos o que ele irá ler mais à frente, que seria o desenvolvimento e a conclusão. Então é fundamental que você faça com que o examinador se sinta bem, que dê nele, que desperte nele um interesse. Vamos ver o que esse cara tem a dizer. A introdução está muito bem feita. Ele me apresentou isso de uma maneira muito legal e o posicionamento dele aqui da tese me despertou um interesse, tá bom? Então a gente não pode ignorar a introdução e achar lá, não faz introdução de qualquer maneira, porque no desenvolvimento eu mando ver. Não. Então, eu tenho algumas maneiras para mostrar para vocês de como fazer uma introdução. Aí de repente, mas eu faço introduções, meus professores sempre disseram que são boas introduções, eu não uso nenhuma dessas aqui. Beleza. A gente não tem uma receita de bolo infalível e coisas do tipo. Não, nem a ideia é essa. Mas são sugestões.
são sugestões que você poderá usar, aqueles então que têm uma dificuldade maior, vou tentar mostrar alguns caminhos de como fazer a introdução. E aí depende também muito do tema. De repente um tema, você se sente à vontade de começar através de um exemplo. Um outro, você fazer uma alusão histórica ou fazer um questionamento. Vai depender muito também do tema, do que você vai se sentir à vontade. E aqui não tem a melhor maneira ou a pior maneira de começar. Todas elas são ótimas e todas elas são ruins. Vai depender da abordagem que você irá fazer. Certo? Então eu posso começar a minha introdução, posso fazer a minha introdução com uma definição, posso fazer com uma comparação, posso citar alguém ou algo, posso fazer uma citação histórica, né? Posso fazer uma alusão, né? Uma referência histórica, posso usar um exemplo, dados estatísticos, posso fazer um resumo, posso usar um questionamento, fazer uma pergunta. Vamos ver uma a uma como eu faço e como eu procedo nessa construção. Definição. Deixa eu vir para o lado de cá. Vamos lá. Pode-se começar a dissertar escrevendo uma definição do tema, para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Por exemplo, então eu vou usar a questão da violência como tema, tá? Bem fácil, bem simples para a gente entender sem muita dificuldade. Então tá lá. Vou definir. Violência faço uma definição do que é a violência. Violência se caracteriza como, né? Estou definindo. Um ato violento é quando ocorre determinada coisa. Existe violência se, não sei o que, não sei lá o que. Então, são formas de definição. Estou aqui definindo o que é violência. Através da definição de violência, né? Eu faço a minha introdução. Então, desmatamento, né? Desmatamento, tá lá, já vimos que tem alguns temas, acho que 2 temas de provas anteriores foram relacionados à ecologia e desmatamento. Então, desmatamento é quando isso ocorre, não é? Então, a gente pode fazer uma definição, uma boa maneira de a gente iniciar o nosso texto, correto? Fazer a nossa introdução. Só tem essa maneira, Cláudio? Não! A gente pode fazer também comparação. Como é que funciona a comparação? Há a possibilidade também de começar o texto buscando uma definição do tema por comparação. Então, ao invés de eu definir, simplesmente fazer a definição, violência é isso, eu posso fazer uma definição através de uma comparação da violência como alguma outra coisa. A violência como um câncer que vem aos poucos e, em determinado momento, toma uma proporção quase irremediável, né? A violência é como isso, como eu acabei de falar, a violência é semelhante a uma doença terminal, eu usei o câncer, né? A violência parece-se com alguma outra coisa, mas o que é importante quando você faz essa comparação? Você fez a comparação do elemento A, do tema com o elemento B, que é um outro que você está fazendo a referência, logo após o quê? Depois de estabelecida a comparação, né, elemento A e elemento B, faz-se um breve comentário interpretativo sobre ela, explicitando assim a própria visão do assunto. Comparou? Aí você faz um breve comentário interpretativo sobre essa comparação que você fez. Tá? É importante fazer essa comparação, fazer essa interpretação. Não é simplesmente jogar a comparação e deixa a vida me levar e a vida leva eu. Aí não, aí fica vazio, tá? E aí você já faz o seu posicionamento, né? Você já começa a posicionar, começa a mostrar a sua tese. Correto? Uma maneira também bem bacana de nós começarmos o nosso texto. Citação. Pode-se ainda iniciar o texto com uma citação relativa ao tema. Uma frase interessante, um verso, um fragmento, etc. O ideal é que a citação seja feita de modo clássico, entre aspas, reproduzindo exatamente as palavras do autor e com indicação da fonte de onde foi retirada. Em seguida, faz-se uma pequena análise da opinião citada, expondo, ao mesmo tempo, o próprio ponto de vista sobre o assunto. Vamos entender. Para citar, tem que citar com fidelidade aquilo que foi reproduzido um dia por alguém. A citação feita por alguém importante. Primeiro, vamos entender essa questão da importância do citador, né? Daquele que foi citado. Ora,
tem que ser alguém de relevância para o contexto do tema abordado, certo? A frase tem que ter, a citação tem que ter realmente importância dentro do tema. Beleza, tem? Vou reproduzi-la na íntegra. Se eu não sei, se eu sei mais ou menos, não faça a reprodução. Ah, vou botar lá, que país é esse? Né? Aí eu coloco o autor Cazuza. Pera aí, não. Citando Cazuza, que abre aspas, que país é esse? Fecha aspas. Não. Quem fez essa frase foi Renato Russo da Legião Urbana. Então, tem que ter o cuidado, certo? Tem que ficar atento a esse tipo de citação. Então, beleza, eu sei a citação, é pertinente ao assunto, ao tema abordado, sei tudo isso. Então, eu vou fazê-la de modo clássico, vou colocar o quê? Entre aspas, certo? Entre aspas, e vou dizer a fonte a qual foi retirada, né? O autor, enfim, vou colocar desta forma, certo? É assim que a gente faz a citação dentro de um texto. Após a citação, né, é fundamental que após a citação você coloque, né, você faça uma interpretação, daquilo que foi citado com uma opinião sua sobre o tema, sobre a citação que foi colocada ali, tá? É fundamental que você faça isso também. Dizer simplesmente, jogar o tema e deixar jogar a citação e deixá-la lá solta de qualquer maneira, não é o caminho. Um histórico, né? Eu disse que você pode começar também por um histórico. E de que forma você pode fazer esse histórico? Pode se iniciar com o histórico, uma explanação rápida do tema através dos tempos. Então lá, o exemplo. Antes a violência era X, agora ela é Y. Ontem a violência era X, hoje é Y, amanhã será Z. Então eu estou fazendo essa alusão histórica, estou traçando uma forma, não deixa de ser uma forma também de comparação, mas de forma situando no tempo, que antes ela era de uma forma, hoje ela é de outra. Então, também funciona bem. Depois do histórico, apresenta-se a tese e inicia-se a argumentação. Então você faz... Então eu estou percebendo que são maneiras de iniciar, mas você sempre tem que colocar lá o teu posicionamento. Não é simplesmente fazer a alusão histórica e deixar rolar. Não, não é assim. Vai fazer a alusão histórica? Beleza, fará a alusão histórica. Mas eu logo após eu apresento a minha tese, porque baseada nessa relação da história sobre a temática, que ela era de uma forma e agora é de outra, mas será de outra forma. Então, eu não posso simplesmente jogá-la, como eu disse, como cada citação, como qualquer outro como as comparações, enfim. Eu sempre preciso depois traçar e me posicionar, botar a minha tese lá, bem clara para o examinador. O exemplo, né? É possível escolher um fato exemplo expressivo para iniciar o texto. Em seguida, faz-se uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não ser retomado mais adiante, revelando a visão que se tem sobre o tema. Então, você vai escolher um fato, mas olha que interessante, um fato exemplo expressivo, então tem que ser algo de relevância social, algo que tenha realmente uma importância dentro da sociedade. Não posso usar um exemplo do meu vizinho, que é uma pessoa desconhecida, que fez uma coisa bacana, mas muito pequena. Não é um exemplo expressivo, né? Agora, o que uma grande autoridade fez, ou que um grande grupo fez, o que foi amplamente noticiado, isso é legal. É um exemplo que você pode, né? Que você pode colocar, e sempre, como eu disse, sempre que você vai colocar um exemplo, a citação, a alusão, enfim, você tem que traçar um breve comentário interpretativo sobre isso. Então, independente da forma que você vai começar, se é através do exemplo, se é através da alusão histórica, se é através da citação, aquilo que eu citar, aquilo que eu exemplificar, eu tenho que ter algum conhecimento.
Porque se logo em seguida eu faço uma análise interpretativa, eu tenho que ter um domínio sobre essa colocação que eu fiz, né? Como eu vou repetir, talvez esteja até sendo redundante. Não jogar as coisas por jogar, por acaso, tá? Não deve ser assim. Você pode também lá na frente retomar esse exemplo para fazer uma visão, mostrar a visão que você tem sobre o tema. Aí você vai ficar à vontade, mas cuidado para não ficar repetitivo, para não criar uma redundância ali, porque você já falou sobre isso, falar de novo, tem que falar de uma forma diferente, tá? Estatística. Vamos ler o que a gente fala. Pode-se começar a redação pela apresentação de um dado estatístico esclarecedor sobre o tema. O procedimento é praticamente idêntico àquele que se inicia o texto por uma exemplificação. Trazer um dado estatístico é legal, isso fortalece a tua tese, é embasada, né, tudo mais. Mas cuidado com o dado, para que você não coloque chute, esse número não seja um número exato e preciso, e precisa ser, tá? Como eu falei que a citação tem que ser precisa, um dado estatístico precisa ser preciso e a fonte dele também, né? Segundo o IBGE, tantos por cento da população sofre com isso, isso, isso. Tantos por cento da população vive na faixa da miséria, abaixo da faixa da pobreza. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado com a estatística. Quando a gente constrói um texto, por exemplo, você tem um trabalho, uma pesquisa, em que você vai ter a possibilidade de pesquisar em livros, de pesquisar na internet, poxa, você busca os dados bacanas, exatos, lá cita, segundo essa fonte aqui, bacana, mas lá na hora vocês não terão. Então, não chute. Mas, poxa, se você, né, como eu sempre falo, a gente precisa ler, você está antenado pelo mundo que nos cerca. Caramba, esse tema aqui eu li há pouco tempo, mas marcou que tantos por cento das pessoas, ou tanto por cento do desmatamento, enfim, tanto por cento das empresas, eu sei esse número certinho, sei a fonte, então vai citar, é bacana, é um bom meio para começar. Só tem que ter esse cuidado. O resumo, né? Então vamos lá, como é que você também vai usar o resumo? É o resumo daquilo que você pensa sobre o assunto, é uma possibilidade de você iniciar o texto. Tá? Você pode usá-lo. Então, o começo da dissertação funcionaria assim, como uma espécie de índice, de sumário do texto, em que se apresentariam de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. Olha o exemplo. A violência é X porque Y, tal. Vou resumir isso. A violência se deve a 3 fatores, o fator A, B e C. Então, faço um breve resumo disso, sobre o tema, iniciando esse texto. Posso fazê-lo, tá? Não há problema algum. É arriscado? Não tanto. Se você, eu acho que tudo você se sentir à vontade com o tema. Tudo é relativo ao tema. Então, se você se sente à vontade para fazer um breve resumo e ali fazer um resumo sobre o tema como introdução, bacana, vai funcionar bem. Mas você precisa ter a segurança de fazê-lo, tá? Então, você vai pegar e vai repetir um monte de frases, de períodos que estão lá dos textos motivacionais. Aí vai dar problema, certo? Então, realmente, se você tem conhecimento sobre o tema suficiente para fazer um breve resumo de introdução, um resumo introdutório. Bacana, façam, tá? E vamos falar de pergunta, né? Que é uma maneira que eu particularmente gosto de iniciar texto. Eu particularmente, não quer dizer que você precise, tá? Mas é uma maneira bacana de iniciar um texto, entretanto, a gente precisa tomar alguns cuidados, como eu vou mostrar para vocês. Fazer uma pergunta, um questionamento sobre o tema, ou sobre algum aspecto dele, é outra forma de se iniciar uma dissertação. Transformando o tema em uma interrogação, naturalmente já se organiza o desenvolvimento do raciocínio. Ao responder à pergunta, apresenta-se ao mesmo tempo a visão que se tem do assunto. Então, o que acontece? Primeiro, se você vai fazer um questionamento, ou 2 questionamentos, 3 questionamentos dentro da introdução, você precisa sabê-lo respondê-los. Tá? Fazer questionamentos e não responder logo no desenvolvimento é um erro grave. Então, quando você tem o questionamento, você já tem que ter a certeza de saber
respondê-lo com qualidade. E dentro dessa resposta, você já está criando, já está mostrando a sua linha de raciocínio, você já está argumentando. A tua resposta já demonstra as argumentações, já demonstra um argumento que você está colocando para defender a sua tese, defender seu ponto de vista. Então é uma forma bacana. Entretanto, eu repito, eu sempre enfatizo isso. É importante você saber responder a essa pergunta. Então, vai levantar um questionamento, saiba se você tem condições de respondê-lo com propriedade e qualidade. Enfim, essas diferentes sugestões são algumas das possibilidades de apresentação de ideias que podem aparecer em inumeráveis combinações diferentes. Olha só, combinações. Então, entenda essa parte aqui, ó. Por exemplo, uma pergunta seguida de uma definição e de uma comparação. Um exemplo seguido de uma comparação e de uma pergunta, uma citação seguida de uma pergunta e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Então, na minha introdução, não necessariamente você só fazer uma citação, só necessariamente fazer uma pergunta, só necessariamente fazer uma definição, só necessariamente fazer uma comparação. Não. Eu posso fazer, por exemplo, comparo A com B e depois faço um questionamento, faço uma pergunta, faço um resumo e nesse resumo eu uso uma citação. Enfim, existem várias possibilidades combinatórias, o que é muito legal. Não preciso ficar preso nisso, eu posso começar fazendo questionamento, eu posso começar fazendo comparação. Enfim, eu posso fazer essas combinações diferentes. A única questão é que você precisa ficar atento se você tem condições, se você está apto de seguir essa escolha de um dado estatístico, ou essa escolha de um resumo, ou eu estou dando mais três, você pode combinar três elementos, como está dizendo aqui, uma pergunta, seguida de uma definição, de uma comparação. Uma vai fortalecer, né? vai unir um único pensamento, né? Uma fecha o pensamento da outra. Isso é muito bacana e é um caminho bem legal para a construção da sua introdução na dissertação. Como eu disse, são algumas maneiras, não necessariamente você precisa segui-las à risca, mas eu acho que é um caminho legal que você pode ter para a tua introdução na dissertação do Enem. A gente se vê em breve, um forte abraço a todos.